Bom, fazer um vídeo atualizando sobre meus bandeiras. Esse daqui eles estão com 2 meses e 10 dias. Eles já estão aí bem desenvolvidos. Tem um ou outro que tá menorzinho, mas aí é normal, né? Lei da natureza. Bom, eles bem vorazes a ração. Se deixar, eles comem o dia inteiro. Sempre ração de boa qualidade. Então esses bandeiras, os primeiros 15 dias eu fiz alimentação só com náupilos de artêmio. Depois de 15 dias eu comecei a introduzir a ração em pó. E depois dos 30 dias eu já comecei a dar essa ração com os flocos um pouco maior, mas na hora de dar na hora de oferecer eu dou uma esfarelada. E eles estão aí, só na ração, já estão bem desenvolvidos. Dá pra ver que tem alguns, ó, que nem esse daqui, ó, esse outro, eles estão aí bem bonitões, bem desenvolvidos. Eu já estou para levar eles lá para a caixa d'água. A caixa d'água já ciclou. Coloquei lá 2 barbo cereja, 1 barbo ouro e 2 paulistinha véu para poder ajudar na formação da biologia lá da caixa d'água. E eu acredito que já dê para levar esses bandeiras para lá. Eu fico adiando levar os bandeiras porque lá onde está a caixa d'água eu não estou lá todos os dias. Então lá fica com o alimentador automático. E a caixa d'água também tem a grande desvantagem que a gente não consegue, né, observar os peixes. Eu particularmente eu não gosto muito de peixe em caixa d'água, em laguinho, porque você não pode, você não consegue observar a beleza deles e acompanhar o desenvolvimento. Exemplo disso é essa outra caixa. Esses daqui eles são 15 dias mais novos do que aqueles outros que estão naquele aquarinho lá. Então tá vendo, olhando aqui por cima, a gente não consegue ter uma noção exata do tamanho deles. Esses daqui também, eles estão se alimentando com ração. Esses daqui eu introduzi a ração ainda antes. Eu parei com os náupilos e comecei a dar ração bem antes. Com 15 dias eu já cortei totalmente os náupilos e fiquei só na ração. Aqui, como bate sol, então forma bastante alga e eles se alimentam também dessas algas que ficam aqui nessa parede. Essa parede aqui, ela era totalmente verde e eles que promovem essa limpeza, ó, no fundo também. Então eles estão sempre comendo. Então eu estou pensando em já levar logo todos eles para a caixa d'água lá de 500 litros. Onde com certeza, né, é óbvio que eles terão mais espaço e com isso vão até poder se desenvolver melhor. Nessa caixa em que eu parei com os náupilos de artêmia bem antes do que os outros, eu pude observar que eles estão menos desenvolvidos. Tem uns ainda que estão bem pequenininhos e outros, claro, já estão aí no tamanho bem maior. Quando eu passar eles para a caixa, eu vou tentar contar. Naquele aquário, quando eu passei para o aquarinho, eu vi que eu contei, tinha uns 50. Eu tive uma perda, então lá tá com 49. E
Aqui eu acredito que deva ter mais uns 50, 60 talvez. E aqui é impossível contar, né? Só na hora mesmo de passar para a caixa d'água em que eu vou tentar contar aí mais ou menos quanto que tem. Aqui o filtro, eu vou colocar um... Eu já tenho um vídeo pronto, é que eu esqueço de colocar, para vocês verem como faz esse filtro. Filtro caseiro, de baixo custo e bastante eficiente. Aqui a filtragem é basicamente esse filtro. Eu tenho aqui uma pedra porosa. E só isso daí. O aquecedor, né, para poder manter a temperatura. O termômetro lá embaixo. As plantas, que eles gostam de ficar nadando entre elas. Bom, então eu já trouxe aqui os peixes. Eu vou fazer a soltura deles na caixa d'água. Do vídeo que eu mostrei a caixa d'água para esse, a modificação que eu fiz foi colocar um ladrão aqui. Eu coloquei um ladrão para, caso ocorra algum problema, algum entupimento, então a água volte para a caixa e não transborde. Troquei também o perlon por saco de cebola, tá? Isso daí para poder visar uma economia. Vamos ver se dá certo. Eu tinha colocado aqui dentro 2 Barbo Cereja, 1 Ouro e 2 Paulistinha Véu. A minha intenção era deixar eles aí dentro só enquanto a gente estivesse fazendo a ciclagem aí da caixa, né, do filtro. Mas infelizmente eu não consigo tirar eles aí de jeito nenhum. A única maneira de tirar talvez seria ter que baixar a água. Eu venho aqui, eu tento com essa rede que é relativamente grande. Eu tento dar o bote neles, mas eles são muito espertos. Não tem como pegar. Então vamos colocar os filhotes de bandeira aí junto com eles e torcer para que não dê nenhum problema. Eu vou agora fazer a climatização. Eu vou colocar essa caixa aqui dentro um pouco para poder igualar a temperatura e colocando água aqui dessa caixa aqui para poder estabilizar o pH. Bom, então dessa maneira eu vou equalizar a temperatura e daqui a pouco eu fico colocando um pouco de água aí. Eles estão bastante assustados, né, porque estavam tranquilinhos, sossegados desde quando nasceram. E agora fizeram uma viagem de aproximadamente 10 quilômetros, então eles estão bastante assustados. Bom, pescaria e persistência, né? Então pelo menos os 2 Paulistinha Véu eu consegui pegar. Bom, então agora eu vou tentar contar quantos tem aqui. Pelo jeito vai ser difícil também, ó, com essa redinha, que eles são muito espertos. Aqui eu peguei 3. Aqui eles vão ser importunados pelo barbo. Mais 2. Bom, eu vou soltar eles aqui, vai demorar, vou tentar contar mais ou menos quantos eu tenho ali, depois eu volto.
Bom, soltei todos. Eu apaguei a iluminação aqui para ver se fica um pouquinho melhor para poder mostrar para vocês. E inacreditavelmente tem 220 bandeiras. É muita coisa, né? Eles estão agora aí se familiarizando. Daqui a pouco eu já vou dar um pouquinho de ração para eles. Tentei tirar os dois barbos cereja e o barbo ouro, mas infelizmente eu não consegui. Mas é questão de tempo, logo logo eu consigo com persistência aí remover os três aqui, ó. Isso aí, agora as bandeiras estão aí se adaptando. E aqui com certeza eles vão crescer rapidamente, porque olha, já tem um tal beliscando ali uma comidinha ali. Eles querem comer toda hora, é incrível. Então aqui eles vão se desenvolver melhor, porque o nível de amônia, nitrito, nitrato, pelo menos por enquanto eles são filhotes, ainda vai ser baixo, né? Eu tenho a filtragem ali super dimensionada, tem espaço para eles nadarem, tudo isso contribui para eles se desenvolverem. Mas é óbvio que eu não tenho como ficar com esses 220 bandeiras. E como eu disse no outro vídeo aí, vamos ver o que eu consigo fazer. A intenção é ou vender em algum pet shop, ou trocar por outros peixes, porque mesmo uma caixa d'água dessa de 500 litros não comporta. Vocês imaginem 220 peixes aí, adultos desse tamanho aqui. Não tem como, né? Não perdem tempo, já estão comendo. Na hora de servir a comida eu dou essa esfarelada, porque como tem alguns que são pequenos, então às vezes um pedaço um pouquinho maior de ração pode não conseguir comer. Bom, aqui para finalizar, só vou mostrar para vocês o sistema do ladrão funcionando, que no outro vídeo que eu fiz da caixa d'água eu não tinha feito esse sistema. Então eu mantenho o nível da água aqui, eu regulo o nível por aqui, pelo registro. Então o excesso ele sai por aqui, ó. Então não tem perigo nenhum de transbordamento do filtro. A temperatura aqui da água eu estou mantendo ela em, acho que não vai pegar, em 26 graus. Eu estou utilizando 3 aquecedores, um de 150 watts, que é esse daqui, e 2 de 75. Aí eu consigo manter a temperatura a 26 graus. Eu não tinha a intenção de colocar aquecedor, mas infelizmente a temperatura estava muito baixa. Aqui, ó, é coberto, ó, é fechado, estou com um quarto fechado, e mesmo assim a temperatura não passava de 20, 21 graus, tá? O que é muito pouco para peixes tropicais como os bandeiras. Então, infelizmente, tive que colocar os aquecedores, não tem jeito. Coloquei as plantas aí também, para formar um ambiente bem harmônico, bem agradável para os peixes. Aqui tá os 2 paulistinha véu que eu vou levar embora, vou colocar no aquário que estavam as bandeiras para poder manter aquele aquário funcionando. Se eu comprar mais peixe, aparecer com mais peixe comprado em casa, minha mulher me mata. Imagina só, com 220 peixes aqui, eu comprar peixe para colocar no aquário, né? Então não justifica, eu tenho que pegar esses 2 aqui, infelizmente, e colocar lá. Aqui eu tenho esse galho, que no outro vídeo também estava dentro da caixa d'água. Esse galho originalmente estava no meu aquário, eu tirei, que eu tive problema com ele, estava embolorando muito.
Eu fiz um teste, coloquei aqui na caixa d'água, também não deu certo. É uma madeira muito absorvente, então ele estava inchando demais e criando muito bolor. Então eu tirei. Então sempre que você for escolher um tronco para o seu aquário, procure sempre um tronco pesado, bem grosso, porque isso evita esse efeito de ele inchar e embolorar. Então é isso aí. Em referente ao tamanho dos bandeiras, antes que eu esqueça, eles estão com... O menorzinho tem 1 centímetro e o maiorzinho aproximadamente 3 centímetros. Tranquilo? Então é isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo.